Muito bem, meus amigos, vamos lá. Dando continuidade aqui no nosso estudo do livro E a Vida Continua, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo 15, vamos fazer o capítulo 15, mas ficou faltando aqui, por falta de atenção minha, acabei deixando aqui uma página só para concluir o texto que nós estávamos estudando, Novos Rumos, capítulo 14. Bom dia, Sandra. Então aqui nós lembramos, né, que a caravana então em que Evelina e Ernesto estavam, né, foi então para aquele ambiente no plano espiritual, fazendo aquele trabalho naquele evangelho no lar, na casa daqueles amigos, para auxiliar os espíritos que queriam, que pedissem ali ajuda, né, para saírem daquele local e serem atendidos nas comunidades do plano espiritual. Ali então foi encontrado Túlio, que foi ali um antigo namorado de Evelina, né, quando ela então na juventude se encontrava dividida entre Túlio e Caio, e ela acabou então provocando uma desilusão amorosa no Túlio, que como tinha a princípio, né, como nós vimos, tinha cometido suicídio por essa desilusão, e ela acabou se casando com Caio, de quem ela herdou então o sobrenome Caio Serpa, e ela então Evelina Serpa. Após o encontro com Túlio, né, e ele sendo levado então para essa mesma colônia de onde ele desertou, porque ele já tinha participado, já tinha sido acolhido, ele então ficou durante alguns anos nesse ambiente com esses grupos de espíritos, né, onde eles se consideravam ali espíritos livres, já que eles não tinham qualquer compromisso com disciplina, com responsabilidades, né? Então ele ficou durante muito tempo, só que ele ficou durante muito tempo na condição de num processo de auto-obsessão, tendo como alvo principal a imagem e os sentimentos, né, de Evelina, a quem ele ainda alimentava, né, aquela esperança, aquela ilusão. Sendo recolhido e depois então conversando com Evelina nessa colônia, né, ela foi autorizada para falar com ele, ele então revelou que na verdade não foi suicídio, mas foi uma trama de Caio, que era ali o seu concorrente, que acabou cometendo ali um assassinato, né, e nesse assassinato acabou simulando o suicídio, e assim a justiça terrena entendeu, e ela trouxe, né, durante muito tempo, e trazia durante muito tempo, essa culpa por ter induzido esse jovem ao suicídio. Chegando nesse local, né, e o senhor Ernesto, muito discreto, permitindo que ela ficasse então a sós com ele para que pudessem conversar, o Túlio começou então a exteriorizar aquele sentimento reprimido durante tanto tempo, né, que ele dizia, né, compreenda que sofri muito para achar você. Agora não cedo sua companhia a homem algum, mesmo que esse homem fosse seu pai. Isso quando ele perguntou quem era Ernesto, né, que ficava tanto tempo próximo a ela, e ele então soltou esse comentário, né, de um homem ciumento, né. Então, durante as conversas que foram feitas, num local bastante agradável, né, a conversa então acabou culminando numa discussão em que o Túlio começou então a assediar Evelina, né, querendo ali, né, ter ali um contato mais íntimo com ela, né, e ela então tentando evitar, dizendo que era uma loucura, porque agora ela se considerava ainda uma mulher casada, né. E aí então, nesse trecho da conversa, né, quando ele começou então a se exaltar, ela colocou compreendo a sua estima e agradeço a lembrança, mas julga você justo atacar-me assim desrespeitosamente, quando já lhe falei que tenho marido e por isso mesmo contas a prestar? Mancini silenciou por momentos. Em seguida, exibiu nos olhos esgazeados a perturbação que lhe passou a senhorear nos mecanismos da mente, transfigurou o pranto em escárnio e desfez-se numa gargalhada terrível.
né? Então aqui ele começou a mostrar o estado, né, e apesar do ambiente mais tranquilo e da companhia que ele tanto desejava, nesse momento de frustração, ele começou a mostrar aquele estado de desequilíbrio que ele apresentava naquele ambiente, no plano espiritual, junto àqueles outros espíritos, né? Então essa expressão e o comportamento mostrava exatamente no que ele tinha se tornado. Bom dia, Marião. O marido, aquele crápula, zombou. O povo de onde venho agora, o povo da terra da liberdade, tem toda a razão. Entendo, você agora faz parte dos santos, mas eu não sou mascarado. Sou o que sou, um homem com as funções que me são próprias. Quero você, e isso a escandaliza? Boa piada. Você é mulher como as outras. Você não é melhor do que todas aquelas que conheço na terra da liberdade. Apenas com a diferença de que você se oculta na capa andrajosa da disciplina. Sim, suspirou Evelina magoada. Não nego a minha fragilidade humana. Não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos e dignificar os nossos sentimentos? A gente já lembrou também. Disciplina é liberdade, né? Então, nessa terra da liberdade, faça o que quiser, e mesmo que não se tenha essa compreensão, acabam se tornando escravo das próprias ações. Mas mesmo assim, tomados pela revolta, tomados pela rebeldia, continuam vivendo, rotulando-se como seres livres, mas na verdade ali muito mais presos do que se imagina. Galhofou ele então: obediência é camisa de força em que os hipócritas metem os simples, mas você mudará de ideia. A moça agoniada confiava-se à oração muda, implorando socorro aos poderes da vida maior. Enquanto isso, o companheiro avançava mofando. Olhe para dentro de você mesma e verificará seu disfarce. Você é um anjo de pé de chumbo, igual aos outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso. Todos somos livres. Livres filhos da natureza para fazer o que quisermos. Proclame a sua independência se não deseja acabar na senzala dos turtufos da sujeição. Mancini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la, quando alguém providencialmente bateu à porta. Constrangido, embora, Túlio refez-se de imediato e foi atender. O mensageiro declinou para logo a sua condição. Tratava-se de auxiliar do instrutor Ribas e vinha da parte dele a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual para a solução de assunto urgente. A senhora respirou aliviada e percebeu que fora ouvida na silenciosa petição. E, enquanto agradecida em pensamento o amparo salvador, Túlio, seguido igualmente de perto pelo emissário, voltou à casa de reajuste onde foi recolhido a cela especial destinada a serviço de segregação e tratamento, ou seja, ele ficou então isolado para o tratamento, já que mostrava ainda grande desequilíbrio. Então esse aqui foi o capítulo 14 que nós encerramos, e já emendamos aqui no capítulo 15, porque era só esse trechinho mesmo, que faltava de perceber ali na discussão que eles estavam tendo e agora no recolhimento. Nesse capítulo 15, então, Evelina e Ernesto foram conduzidos lá para o Instituto para conversarem com o irmão Ribas. E ali nós vamos encontrar, então, na conversa com eles, detalhes muito importantes, detalhes muito interessantes. Brás, quando a gente estudou Memórias de um Suicida, a gente conseguiu ter uma ideia muito mais clara dessa separação no plano espiritual. Então nós vimos lá no Memórias, na ala, no Hospital Maria de Nazaré, a ala masculina e a ala feminina, isso exatamente porque essa questão de divisão de sexos no plano espiritual tem muito a ver com a tranquilidade, com o equilíbrio que precisa ter num ambiente como aquele, de espíritos ainda tão perturbados. Nós vimos uma prisão na torre, quando nós estudamos aquele espírito que era tinha sido um suicida e era um obsessor ali que trazia grandes prejuízos para as pessoas, para os grupos onde ele influenciava.
Nós tínhamos o manicômio, onde era feito ali o isolamento daqueles espíritos em grandes perturbações, enfim, né? Então nós encontramos ali, né, diversos setores, diversos ambientes nesses locais de acolhimento desses espíritos. E até André Luiz também trouxe para nós, né, que havia ali próximo a um posto de socorro no plano espiritual, naquele ambiente também ali dessas condições de espíritos perturbados, um espírito que se dedicava a tratar ali de espíritos que eram recolhidos e ficavam isolados em pequenas celas, até que eles começassem a apresentar uma melhora e depois serem atendidos nas instituições, né? Então temos ali várias e várias situações e ambientes de proteção e segurança. Muito bem, momentos de análise. Atendendo à solicitação de Ernesto e Evelina, que ansiavam por esclarecimento, no embaraço que a presença de Túlio lhes impunha à cabeça, o instrutor Riba marcou-lhes um encontro de que se valeram pontualmente, né? Só para lembrar aqui, quando Evelina, então, ela se encontrou com Túlio, e isso ela já relatava, né, lá durante a sua encarnação, que ela fez essa revelação quando fez aquela anamnese, né, no Instituto de Psiquiatria, lá na clínica de psiquiatria nesse instituto. Ela então revelou que, dividida emocionalmente entre Túlio e Caio, né, Caio que foi seu esposo, ela tinha uma tendência mais para Túlio do que para Caio. Então ela estava prestes a terminar a relação, quando então Túlio cometeu o suicídio e ela se casou com Caio, porque ela queria realmente ali, ela tinha uma maior afinidade. E nesse reencontro que eles tiveram, ela mostrou realmente ali sentimentos que começavam a despertar, né, que eram sentimentos que estavam ali guardados, né, da relação que eles tinham no passado, e isso fez com que ela também se sentisse bastante abalada com a presença dele, né, embora esse abalo emocional acabasse, né, sendo ofuscado pela decepção do comportamento que ele teve, comportamento agressivo. Mas de qualquer forma o coração dela ficou bastante mexido. E aí a gente vai entender então no caso dela aqui, né, tendo ali na condição de trabalhador e reencontrando esse amor do passado, né, o modo como ela se sentiu, né, insegura, fragilizada, mexida, né, nas suas emoções, né. Então aqui foram para lá para poder receber algumas instruções. No ambiente acolhedor do instituto, o amigo lhes ouviu pacientemente as arguições. Que significa a perturbação do rapaz? Como lograriam os dois, notadamente Evelina, auxiliá-lo corretamente? Ser-lhes-ia lícito rogar ao Instituto alguma informação quanto às acusações de Mancini contra Caio Serpa, acusações de que ele tinha cometido assassinato? Estariam ambos capazes de assumir responsabilidades para ajudar ao moço infeliz? Aqui a gente vai lembrar que quem tinha uma relação direta com Túlio, né, era a Evelina, enquanto o Sr. Ernesto era um amigo próximo comprometido com trabalhos de um modo geral, e tendo uma maior afinidade com ela, ele acabou também, né, dando ali atenção para esse caso, né, até por solidariedade, né, que ele tinha por ela. Após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e advertiu: vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não estranhem se chegou a hora de começar. Então a gente também percebeu que eles foram então levados para essa caravana, encontraram Túlio, então quer dizer, não foi por acaso que no plano espiritual eles acabaram tendo esse contato, né? Nós já vimos André Luiz também em outro livro, fazendo também parte de um grupo, de uma expedição nessas regiões, onde ele encontrou com um tio dele, que foi inclusive aquele tio que tinha, durante a encarnação dos dois, havia patrocinado a faculdade de medicina que André Luiz cuidou. E o tio dele se encontrava num estado bastante perturbador. E aí então a gente pensa, né, bom, ele fez ali uma excursão no plano espiritual e por acaso ele acabou encontrando com alguém que era da sua relação. E a gente acaba percebendo que por acaso ali não tem nada, né, que foi na verdade, né, uma programação, uma excursão programada para que esse encontro realmente acontecesse. E aqui então também da mesma forma eles foram levados, e para Evelina em especial esse encontro também
estava ali prescrito, né, para que começasse então o trabalho de reajuste para ela e também para Túlio, com quem ela tinha essa relação tão estreita e também um comprometimento muito estreito. Então aqui já reiteraram um pedido, é hora de começar o trabalho então, né? Depois de uma pausa transformada em sorriso, Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam. Investiguem os próprios corações, especialmente nossa irmã Evelina, e verifiquem a pena que as dificuldades dele lhes causam. Onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência, e não existe dor de consciência sem culpa. Ó, instrutor, clamou a senhora Serpa, diga por gentileza tudo o que devo fazer. Falar-lhe-eis como a filhos, porque entre pais e filhos não prevalecem suscetibilidades. Mudando de tom. Irmã Evelina, que sensações foram as suas em se vendo a sós com um amigo recém-visto? A moça que formulara o íntimo propósito de arrostar a verdade, fossem quais fossem as consequências, admitiu. Sim, ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a observar-nos, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele o homem de minha preferência. Senti-me transportada à juventude, e então, o mentor benevolente completou a frase reticenciosa, as suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Entretanto, recordei às súbitas os meus compromissos conjugais e contive-me. Fez muito bem, contrapesou Ribas. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências no desajuste emocional de que Mancini foi vítima na experiência terrestre, em grande parte motivado por suas promessas não cumpridas. Oh, meu Deus, lamentou Ellen. Então aqui, antes da gente continuar, algo muito interessante, né, que ele coloca para nós. Suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Então a gente já comentou sobre isso, né, sobre a questão das vibrações, da força do pensamento, das influências que nós exercemos uns sobre os outros, e nós falamos aqui nesse caso de uma influência num ambiente sutil, que é o mundo espiritual, né, que é o plano espiritual, né, o plano das energias, o plano das vibrações. Mas nós aqui encarnados ignoramos completamente esse tipo de efeito dessa força mental que nós produzimos. Daí então que nós temos, né, e quando a gente fala sobre essa força mental, a gente tem que falar nela de uma forma neutra, porque vai muito, né, da direção e da qualidade que nós damos a ela. Então você pode, por exemplo, né, na relação de simpatia entre as pessoas, né, como se dá esse efeito da simpatia? Né, significa que duas pessoas que trazem ali sentimentos simpáticos acabam se atraindo, muitas vezes sem palavras, ou mesmo com palavras, né, durante uma conversa, quando ali uma convivência começa a se estabelecer, né, falando desde uma relação afetiva entre duas pessoas, né, assim numa relação íntima entre duas pessoas, até numa relação social, num ambiente de trabalho com quem você tem maior ou menor simpatia, dentro da família, no grupo de amigos, num ambiente social qualquer, né? Então as pessoas vão se aproximando, a gente fala, poxa vida, eu gostei de conversar com ele. Então seria, entre aspas, né, a fala, né, a conversa, a materialização dos nossos pensamentos. Só que, na verdade, enquanto os pensamentos são produzidos, as energias também são emanadas. E nesse momento nós temos ali o encontro de vibrações que acabam se sintonizando. Daí então, a simpatia não é apenas eu gostei de conversar com ele. Muitas vezes, sem mesmo conversar, a simpatia já se estabelece. E por outro lado, nós temos também a antipatia.
Porque aí nós vamos encontrar, por exemplo, também em todos os grupos, né, desde os grupos mais íntimos dentro de uma família, dentro de uma relação, até um ambiente social qualquer, quando as pessoas se provocam e geram antipatia, muitas vezes antes mesmo de qualquer tipo de palavra ou qualquer tipo de gesto. Então nós induzimos, né, naquele impulso mental, aquele sentimento de provocação, sem mesmo que palavras sejam ditas. E quando as agressões verbais ou gestos de agressão acabam se manifestando, na verdade eles são apenas a materialização daquilo que acontece nesse campo sutil. Então, nesse caso, Evelina se encontrava com Túlio, os dois sozinhos. Ela então começou a recordar aquela relação do passado, as vibrações que ela começou a emanar, aquelas vibrações de atração, aquelas vibrações das emoções amorosas. Ele, se sentindo envolvido por isso, começou então a ter um comportamento condizente com essa atração. Porque ele poderia reprimir tudo isso dependendo do comportamento dela. Então, embora ela desejasse naquele momento que ele ficasse afastado, intimamente, como ele colocou aqui o instrutor Ribas, né, o coração dela falou sem palavras. Então, o comportamento racional dela era um, o coração dela falava outro, e ele sentiu esse efeito. E no plano espiritual, nós sabemos, né, sem as barreiras da matéria, as vibrações, né, impactam com muito mais intensidade nos desencarnados, né? E nós, aqui no caso, também sentimos esse efeito, mas estarmos encarnados gera para nós aqui um obstáculo, que para nós, vamos dizer assim, se torna menos difícil de conter os nossos impulsos do que acontece na dimensão espiritual, onde os espíritos não têm essa barreira da matéria, né? Então, bem interessante a gente perceber como o silêncio, né, e isso acontece, né, quando a gente fala numa assembleia onde muitas pessoas estão ali presentes, como por exemplo, né, numa reunião mediúnica, numa palestra espírita, num culto religioso, numa assembleia de grupos civis ali tratando dos seus assuntos, até numa reunião de condomínio, né? Quando você tem ali alguém falando alguma coisa e alguém não concorda ou gera ali aquele pensamento de protesto, nesse momento nós vamos ter ali correntes mentais contraditórias. E dependendo da forma como cada indivíduo se comporta, isso pode gerar então um grande desequilíbrio no grupo todo. Ou, nesse caso, quando nós temos ali aquele pensamento unido no mesmo propósito, encontraremos também ali aquela sintonia, né, a potencialização daquelas energias, né? E essa potencialização pode ser para o bem ou pode ser para o mal, né? Quando nós temos ali, né, um grupo, né, nessa época, por exemplo, de guerra que nós estamos vivendo, infelizmente nós temos ali aquele grupo de indivíduos que tramam, que se organizam para um determinado ataque, e todos eles pensam da mesma forma, nós temos ali a potencialização daquele pensamento, pensamentos simpáticos, embora voltados para algo negativo. Então, ali a gente lembra sempre, né? A potência do pensamento e a influência que ela exerce sobre os indivíduos ali envoltos por ela é neutra, né? Tudo isso acaba sendo um conjunto de elementos neutros, né? Mas a direção que nós damos é que vai dar a qualidade positiva ou negativa. Por isso Jesus, né? Vigiai e orai, né? Que é sempre importante a gente lembrar isso. Nesse momento, então, ela coloca, né? Oh, meu Deus! Né, lembrando das promessas não cumpridas que ela tinha provocado, né, que ela tinha feito para ele, gerando esse desequilíbrio emocional, e ele então foi alimentado por essa atração que ela acabou gerando, não inconsciente, né, mas não intencionalmente. Ela não tinha intenção, mas isso acabou acontecendo. E o instrutor continua. Não se aflija, somos espíritos endividados perante as leis divinas. E estamos situados na faixa de expressiva transição, a transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Ou seja, né, aquele amor que eu viso o meu próprio interesse para aquele amor universal, do modo como Jesus nos demonstrou, né? Temos teorias de santificação para o sentimento, mas na essência somos na prática simples iniciantes. Ou seja, né, na teoria, a gente tem ali todos os caminhos para a santificação. Então, para você ser um santo, né, você tem que fazer assim, agir daquela forma, promover aquela transformação, ok.
no manual está tudo em ordem, né? Mas na hora de colocar em prática, aí os nossos impulsos, as nossas tendências, instintos, né, falam muito mais forte. Tá bom, Angelina? Na esfera dos pensamentos nobres, assimilamos o influxo dos planos gloriosos. Todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Ou seja, né, queremos ali, né, como se fosse um retrocesso, quando nós permitimos, né, que esses impulsos inferiores predominem sobre nós, né? Então, mesmo que nós queiramos alcançar ali a sublimidade dos nossos sentimentos e dos nossos valores, né, se a gente dá vazão aos impulsos inferiores, é como se nós retrocedêssemos. Impressionado, Fantine aparteou. Quer dizer que o homem terrestre é um ser de inteligência refinada pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva em que se empenha, respondeu ali o instrutor, desde muitos séculos, mas ainda oscilante de modo geral entre a animalidade e humanização, conquanto os casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. A maioria de nós outros, os espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Decorre daí o impositivo de vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da alma. Aí, com relação ao sexo, nós estudamos, né, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz trazendo para nós ali, né, uma descrição bastante, esclarecimentos, né, bastante valiosos com relação à força da sexualidade como potência criativa, que ela começa inicialmente para a satisfação dos impulsos e desejos, trazendo para nós prazeres ainda, né, ligados a essa faixa, mas que depois de sublimados se tornam forças criativas de grande potencial, né? Então, em Sexo e Destino mais ainda, né, Brás? Que ali a gente viu então na prática tudo aquilo que Evolução em Dois Mundos trouxe para nós. E aqui também é interessante, né, sobre essa escala, nessas três fases, né? Animalidade, humanização e angelitude. Então a gente vai encontrar aqui nessas três, em cada uma dessas etapas, né, uma larga faixa de evolução, desde aquele mais animalizado até aquele menos animalizado, aquele menos humanizado até o mais humanizado, e aquele começou o seu estado de angelitude até aquele que conseguiu alcançar a pureza definitiva do espírito da criatura, né? Então, animalidade, humanização e angelitude. Não poderíamos dizer que são três escolas, né, em que você é matriculado na escola da animalidade, é promovido depois para a escola da humanização e depois promovido para a escola final da angelitude, né? Mas, na verdade, é uma longa trajetória em que a gente vai avançando, né, e nós vamos encontrando ali as grandes oscilações, vamos dizer assim, na fase intermediária entre um e outro, em que você se encontra entre a fase da animalidade e a humanização, que é a fase que nós podemos entender que nós estamos agora, em que ainda os instintos primitivos são ainda bastante intensos, mas os impulsos da humanização também. É bem interessante que nesse modelo que nós estamos vendo agora, desse período de conflito, né, entre dois países, nós vemos ali, né, do nosso ponto de vista, um país que mostra a sua animalidade, com esses sentimentos primitivos da violência, da destruição, do domínio e tudo mais, e a reação daqueles que são mais humanizados. Mas é bem interessante que, embora um segure uma arma e o outro segure uma caneta, nós vamos ver que no fundo, os dois têm ali sentimentos muito semelhantes. A diferença é que um consegue conter com a força da razão e o outro deixa exteriorizar pelo fato de não ter ainda o predomínio da animalidade. Então, por exemplo, quando nós falamos numa sanção que um país coloque sobre o outro, essa sanção, na verdade, é algo apenas no campo da economia,
no campo da cultura, no campo do esporte, no campo social. Mas o desejo que ele tem de vingança é tão intenso quanto aquele que traz animalidade. Então a gente vê que, embora os comportamentos de um seja mais polido do que o outro, o sentimento continua sendo da mesma natureza. O que nós percebemos ali é a intensidade desses sentimentos e o controle que cada indivíduo tem. Né? Porque enquanto todos ali desejam a paz, tem ali os seus arsenais, tem ali os seus recursos e tudo mais. Né? Exato, Marion. Então, na verdade, nós vemos assim que é uma fase, né? Isso não é uma crítica, né? Porque isso é a nossa natureza, isso é uma observação relativa à nossa condição do mundo que nós vivemos de provas e expiações. Então essa transição entre animalidade e humanização, muitas vezes ela se torna tão próxima uma da outra que ela quase que se mistura. Que você tem um comportamento diferente do outro, mas a motivação acaba sendo a mesma, né? A motivação de sufocar, de destruir, de você odiar o outro, mas eu estou no meu gabinete escrevendo ali um papel, enquanto que o outro está no campo de batalha apertando um gatilho. Mas os sentimentos, no fundo, acabam sendo os mesmos. Né? Então, por isso que a gente fala, né? E indo para a nossa sociedade, nós temos aquele que comete um crime, por exemplo, né? Numa rua pública, e depois você tem aquele que está no tribunal querendo condenar aquele criminoso com um sentimento tão odioso quanto aquele que praticou. A diferença é que um estava na rua cometendo um assalto, um crime, e o outro está no tribunal vestindo uma beca. Né? Vestindo ali a roupa tradicional ali dos tribunais. Né? Então é o que nós vamos encontrar, sentimentos parecidos com intensidades diferentes. Porque não dá para a gente querer dizer assim, não, aquele é o demônio e o outro é o anjo. Estando todos no mesmo barco, significa que todos são semelhantes, né? Salvo quando nós encontramos ali aquele espírito realmente humanista, missionário, né? Aí sim a gente faz a diferença. Mas com relação à massa da população, a gente vai achar essas variações. Né? Então, 3 etapas importantes, né? Animalidade, humanização e angelitude. Né? Então é o homem primitivo, o homem racional e o homem dos sentimentos. Né? Então são esses três etapas que nós vamos encontrar. Denotando, porém, o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina, compreensível, minha irmã, que você houvesse registrado o fenômeno da atração da notícia e muitíssimo justa a continência a que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frenar o coração imaturo. Né? Então é interessante porque ela, ao mesmo tempo que interiormente ela dava vazão àqueles sentimentos que estavam guardados, racionalmente ela trabalhou rapidamente para poder contê-lo. Mas ali, né, aquela coisa, né, você acendeu o fogo e depois você tenta apagá-lo. Mas de qualquer forma a fumaça foi gerada, o calor foi gerado, né? Então o que você vai ter que fazer é lidar com o resultado daquilo que foi produzido. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Embora isso, porém, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos, no tocante aos valores afetivos, a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno. Então ele coloca aqui, né, é importante que nós reconheçamos os nossos erros e as nossas responsabilidades. Porque aí sim, reconhecendo que eles existem e reconhecendo a forma como tudo foi gerado, aí sim nós podemos fazer o trabalho de reconstrução. Porque não adianta o indivíduo dizer que deseja corrigir tudo se ele não reconhece aquilo que está errado. Então no caso dela, ela realmente ali passa por esse processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento muitas vezes é bastante doloroso, porque não vem apenas reconhecer os nossos talentos, mas também reconhecer as imperfeições e os resultados delas. O Braço colocou, né? Ela pensou que já estava tudo resolvido, né? Pois é, está começando agora, Braço. O X da questão é que alguns acham que estão sempre certos, né? O orgulho. Né? Então, assim, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo isso é parte ainda da nossa natureza. Falando no caso ali da guerra, né, André, que você colocou, né? Então todos estão certos exatamente porque o egoísmo ainda é muito presente.
né, e o orgulho também, para poder cada um defender sua própria causa, mesmo que muitas vezes, né, patentemente, claramente, se mostre o resultado desse equívoco, né? Mas, né, a gente lembra, né, que nós somos chamados pelo amor ou pela dor. A dor, muitas vezes, através de conflitos como esse, né, pois é, também. A gente vê, né, nesses conflitos, né, que nós temos que aprender com o sofrimento, com as lágrimas, né, com as dores, com a destruição de um modo geral, né. Então a guerra em si nada mais é do que a exteriorização do nosso primitivismo. E essas guerras podem acontecer de diversas formas, até mesmo na guerra de palavras, né, dentro de um lar. Enquanto que lá fora são guerras de bombas, né. Então são guerras materiais, guerras morais, tudo isso é o mesmo pacote. Né, o que a gente vai encontrar são só variações do mesmo produto, né. Então, reconhecendo aqui os próprios erros, né? Devo reconhecer minha dívida para com Mancini, né, o Túlio, hipotecando-lhe noutro tempo tantos votos de felicidade que deixei para ele absolutamente vazios, suspirou a senhora Serpa, desconsolada. Isso mesmo. Túlio terá cometido muitos disparates até agora. No entanto, olha que interessante esse parágrafo, né? Mais uma vez, Túlio terá cometido muitos disparates até agora. No entanto, a sua consciência de mulher não se eximirá com certeza aos compromissos que lhe cabem no assunto. E aí então, quando a gente vai fazer um retrospecto daquilo que está sendo vivido, tentando encontrar a sua origem, né, Kardec fala sobre isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, ali quando a gente fala sobre as aflições do presente e as aflições do passado. E ele traz uma orientação importante dizendo, se você buscar a origem do seu sofrimento, você vai perceber que na maioria das vezes a culpa foi sua. Você causou aquilo. Então quando você fala, a minha vida não presta, que a minha vida está uma porcaria, então volta no passado para poder analisar suas escolhas. E aí então a gente vai perceber, né, que nesse caso nós temos muito mais responsabilidades por aquilo que nós vivemos do que nós imaginamos, né? E no caso aqui que nós vemos, Túlio é a nossa personagem aqui, o alvo, né, da nossa atenção, que é aquele que passa por grande desequilíbrio. Como começou esse desequilíbrio? Aí então a gente vai ver que lá no passado, Evelina fez promessas vazias, fez promessas não cumpridas, veio o crime que depois provocou nele uma revolta muito maior, e tudo isso aconteceu. Por isso então hoje ele se encontra um espírito afetivamente adoecido. E nós vamos lembrar, né, daquela expressão que é utilizada atualmente, né, nas palestras espíritas, quando se fala sobre relacionamentos afetivos, quando se diz lesões afetivas. Lesões afetivas. Esse Túlio é um espírito que tem graves lesões afetivas provocadas por ela. E ela pode justificar, mas eu não tinha maturidade, eu não tive a intenção. Ok, então você vai ter ali atenuantes e agravantes que vão ali colocar um peso maior ou menor nas suas ações. Mas você esteve ali presente, você teve responsabilidade. E de que modo posso apagar o meu débito? Auxiliando-o a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. Diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem senhora, nada de precipitação nem violência. Forçoso aceitar-nos tais quais somos e facear os problemas que nos advenham dos próprios desacertos. Não estudamos para chorar. A irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise. Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira que se reponha na estrada certa. Pequenina quanto sou, que conseguirei realizar? Suspirou a moça humilde. Lendo esse trecho, né, pequenina como sou, o que eu posso fazer para poder ajudar ele? Né, aí a gente vai lembrar que, pequenina como ela foi uma das responsáveis, a gente coloca como uma das, porque ela iniciou o processo, mas teve ali a própria fraqueza do Túlio, né, agravada pelas ações de Caio, mas ela estava no meio, né?
Então, se ela desde o início gerou essa causa, fazendo com que ela chegasse até agora, se ela teve capacidade de iniciar tudo isso para chegar nesse ponto, ela também tem condições de reparar. Então, quando a gente pensa, né, quando ela pensou, pequenina como sou, quer dizer, sou tão impotente para poder mudar isso, ela teve a potência para gerar tudo isso. Então ela tem a mesma potência para poder reparar tudo isso. Esse que é o detalhe importante que me chamou a atenção esse trecho. Né, que ela se reconhece pequena diante da dimensão daquilo tudo. Mas tudo começa com o primeiro passo. E foi o passo dela que gerou tudo isso. Né? E não foi um passo pequeno, foi um passo grande porque foi ali alimentando aquelas ilusões, né, aqueles sentimentos que não foram correspondidos depois. Ribas recorreu a largo móvel em que se adivinhava complicada peça de arquivo e, sacando uma ficha, explicou que ali jaziam sumariados todos os informes que Evelina prestara em seu primeiro contato com o Instituto. A gente lembra que naquela análise, lá na clínica de psiquiatria, ela trouxe, né, uma série de detalhes sobre a vida dela e tudo aquilo foi registrado. Né, tanto ela como o Sr. Ernesto também. Né, no caso dela, a fraqueza dela maior era com relação ao romance que ela teve entre Túlio e Caio, e ela se sentia muito responsável pelo suicídio dele, porque até então ela lembrava como suicídio, enquanto o Sr. Ernesto tinha um crime, um assassinato que ele cometeu, né, com uma pessoa que era sua amiga, né, e acabou, num desentendimento, acabou provocando aquilo tudo. Então cada um trazendo ali uma história que comprimia o coração de cada um. Em seguida, então, olhando esse arquivo, pois é, Andréa, na hora do vamos ver, você tem que começar a mexer nos arquivos, né? Ali a coisa pega, né? Mas felizmente a gente vai ter, né, vai acessar esse arquivo para resolver as coisas, não para sofrer com eles. Em seguida, elucidou que, de posse da versão doada por ela mesma, acerca dos acontecimentos que lhe haviam atormentado a existência, ele, Ribas, providenciara a obtenção de conhecimentos complementares, alusivos à senda que ela escolhera trilhar. Então é interessante que ela trouxe depoimento e depois, então, né, o Instituto fez uma pesquisa para apurar as informações que ela trouxe para poder estabelecer ali, né, culpas, responsabilidades, ações, tendências e fraquezas de cada um, né? Porque se depender do espírito, ele vai se achar ali, né, a pulga do cachorro do ladrão, né? Mas ali a gente vai perceber que muitas situações ali fogem muitas vezes do controle e tem também ali outros agravantes que vêm externamente que não necessariamente foi por culpa exclusiva da pessoa, né? Então por isso se faz essa apuração. Viera assim a saber que Mancini efetivamente perdera o corpo físico pela ação delituosa de Serpa, que lograra ilaquear as autoridades humanas com um crime perfeito, no qual compusera com habilidade a tese de suicídio. Então foi comprovado aqui aquilo que o Túlio disse, que ele não cometeu suicídio, mas ele foi assassinado. Vítima da desencarnação prematura, aí sim a gente vai lembrar, né, quando se fala sobre desencarnação prematura, diferente de desencarnação programada, né? Então ele foi, naquele período da juventude, foi assassinado por circunstâncias, né? Vítima da desencarnação prematura, perambulara ao rapaz algum tempo a feição de sonâmbulo, na paisagem terrena que lhe servira de fundo a tragédia, sendo mais tarde recolhido ali mesmo, na cidade de regeneração e refazimento, em que lhe pesquisavam agora a situação. Então, logo depois de um tempo que ele ficou naquela condição de perturbação, ele foi então recolhido para esse mesmo instituto onde agora eles estão. Aí convalescera por alguns meses. No entanto, a paixão que Evelina lhe insuflara levianamente na alma, lhe fixara nela e em torno dela os pensamentos. À vista disso,
tornara-se arredio ao próprio reerguimento, acabando por fugir no rumo do tenebroso distrito da inteligência desenfreada, onde se relegara nos últimos anos a desvarios diversos. Vinculado à moça que lhe acalentara em vão tantos sonhos de ventura e de afeto, viciara-se no território da sombra, desconsiderando a própria respeitabilidade. Retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio, por efeito do reencontro com a criatura que lhe permanecia na mente, por eleita inesquecível, fora agraciado com novo ensejo de auto-reeducação. Então nós vamos encontrar aqui que, desde aquele tempo então, era um processo de auto-obsessão tão forte que ele acabou rejeitando o tratamento, acabou encontrando aquele ambiente onde ele se afinizou, e ali então ele foi se aprofundando, se agravando cada vez mais, com viciações diversas, com a ideia de liberdade, mas muito mais ali alimentando a sua revolta. Então a gente viu que o caso dele começou exatamente porque Evelina lançara nele então aquela ilusão. E nós vimos no Sexo e Destino todo aquele grupo comprometido, com um traindo o outro, um querendo assassinar o outro, depois de desencarnado, provocando aquilo tudo. Então a gente viu toda aquela trama que começou exatamente, que aí a gente foi reconhecer aquele mentor que acompanhava, me esqueci o nome dele agora, estou com Cláudio na cabeça, mas eu não sei se era Cláudio, que ele foi lembrar que na existência anterior, ele então era aquele jovem sedutor que começou a envolver uma pessoa que acabou se desequilibrando, acabou seguindo por outro caminho, depois envolvendo todo mundo, fazendo com que esse grupo todo reencarnasse nessa condição tão dolorosa, e ele do plano espiritual se tornando ali o mentor de todo esse grupo para ajudar no resgate de todos eles. Ou seja, nesse livro O Sexo e Destino, a gente viu nesse grupo reencarnado espíritos, uma comunidade comprometida, porque uma pessoa no passado gerou tudo isso. Claro que cada um trazia ali suas próprias fraquezas, suas próprias tendências e tudo mais, mas ele desencadeou tudo isso. E ele então se tornou responsável por resgatar cada um deles, e ele estava trabalhando ardentemente para isso. E aqui nesse caso, o Caio e Túlio eram dois espíritos em que Evelina era o ponto central dos dois. Caio cometeu assassinato por causa dela e Túlio foi assassinado por causa dela. E a gente pensa assim, mas e se ela não tivesse existido? Cada um seguiria seu próprio caminho, construindo a sua própria história, sendo influenciado por outras circunstâncias. Porque os dois não eram santos, eram espíritos ali, Mas nesse caso a gente tem. Por isso, Brás, que quando a gente fala sobre justiça divina, e que a doutrina esclarece tanto para nós, a gente vê como as coisas são complicadas. Os criminosos de hoje não são criminosos, eles estão cometendo crimes. Mas o que gerou esse impulso? Porque eles não eram assim. Qual foi a causa de tudo isso? Qual foi a causa que fez com que nós sejamos hoje isso que nós somos? E não dá para a gente simplesmente observar essa ideia da justiça no nosso mundo hoje sem conhecermos o passado de tudo aquilo que acontece. E aí a gente vai lembrar, lá no livro Obras Póstumas, quando Kardec fala sobre expiações coletivas. Quando o indivíduo, ele vivencia as expiações na esfera individual, na esfera familiar e na esfera social. Por que aquele povo da Croácia está passando por aquela guerra? Qual a história que eles têm? Muitas vezes uma história milenar, com ideias inculcadas, com tendências, com ações e reações, enfim. Então nós vamos encontrar, essa é uma das... Não, ela se sentiu culpada porque ela achou que ele tinha cometido o suicídio. E depois, mesmo ele tendo sido assassinado, ela se sente culpada por vê-lo nessa condição de desequilíbrio. Porque ela foi responsável por alimentar esse sentimento nele. E por causa desse sentimento, seja o suicídio, seja o assassinato, foram duas ações extremas que aconteceram, que poderiam acontecer por causa dela. Então a gente vai ver assim na história da humanidade quantas situações envolvendo povos, envolvendo nações, civilizações inteiras, pelo fato deles estarem comprometidos
de alguma forma com o passado, mas a gente não vê isso. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, judeus na Segunda Guerra, né, os povos africanos sendo escravizados, indígenas, né, e outros povos espalhados pelo mundo todo. Qual a história que esses povos têm? Então a gente só vê acontecendo naquele momento. E isso gera em nós, né, uma revolta por não compreendermos. Mas ao estarmos no plano espiritual, como espíritos mentores e instrutores que vivem junto a essas comunidades, eles têm ali aquele prontuário de milênios, né, que vão ali trazendo todo o percurso que aquelas pessoas estão vivendo para chegar naquele ponto. Então é algo assim realmente que nós entendemos muitíssimo pouco. Mas esse pouco que nós entendemos já é o suficiente para dar uma clareada na nossa visão, para perceber que a coisa não é tão simples assim. Vamos em frente. Então ele teve, né, o Túlio teve a segunda chance de voltar para aquele hospital. A senhora Serpa e Ernesto assinalavam atônitos a exposição que primava por lógica irretorquível. Às agoniadas inquirições da interessada quanto ao comportamento que lhe competia adotar, Ribas aclarou: podemos dizer-lhe, minha irmã, que por seus méritos indiscutíveis, benfeitores e amigos de que dispõe na espiritualidade maior, rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitissem a desencarnação sem começar o processo de sua reabilitação espiritual na Terra mesma. Assim é que, através da onda mental de remorsos que lhe ficaram à face do suposto suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Vamos devagar aqui então. Ela então se sentia muito culpada pelo suicídio de Túlio. Para que ela pudesse ter tempo de se transformar nesse processo, foi então assistida pela espiritualidade Então ela recebeu do plano espiritual esse auxílio para que ela pudesse, durante aquela encarnação dela, prorrogando um pouco mais a permanência dela, né, a oportunidade do despertar de consciência. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi que, pelo fato dela ter ficado tão culpada, ter se sentido tão culpada com o suicídio do Túlio, ela criou uma força mental vinculada a essa ideia de suicídio. Foi então que ela recebeu na gravidez um espírito que havia sido suicida, mas que foi abortado terapeuticamente pelo fato dela ter a saúde dela comprometida. Então, para o espírito, um desconhecido, mas que veio exatamente para poder ter a oportunidade da gestação, embora frustrada como parte do aprendizado para ele, ela pôde ajudar esse espírito como parte do processo de regeneração dela própria. Então, algo bem interessante da gente perceber como as coisas acontecem. Né? Ela, culpada com um ato suicida do namorado ou daquele amigo, gerou a oportunidade de atrair um espírito encaminhado pela espiritualidade amiga, né? pelos espíritos orientadores, para que ela tivesse a oportunidade de ter contato com essa experiência, só que agora de uma forma proveitosa, de uma forma positiva. Daí então que ela engravidou, teve que abortar, ficou doente e veio a desencarnar. Tudo isso muito bem organizado, em que cada experiência que ela vivenciou faria então parte desse processo de recomeço, ainda na vida material. E depois então, para a gente concluir, como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis. Não, ela ficou grávida, Andréia, mas a gravidez acabou comprometendo a saúde dela de uma forma muito complicada. Então, ela era uma gravidez de risco. Optaram, então, pelo aborto terapêutico, porque, do contrário, ela poderia desencarnar durante a gestação.
Então foi feito o aborto provocado, né, por indicação médica, e isso acabou agravando a saúde dela, né, porque ela já tinha saúde frágil, né, e foi por isso que ela veio a desencarnar depois, né, e tudo isso, por causa dessa gestação frustrada, foi então que acabou também comprometendo o casamento dela. O marido começou então a ter uma relação extraconjugal, veio aquela infelicidade matrimonial entre eles e tudo isso começando nesse processo. Então olha só as repercussões disso tudo na vida dela. Né? Então aqui como nós vimos, né? Como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis na terra, por lhe haverem proporcionado ensejo a preciosas reparações. Para concluirmos, né? Entretanto, mencionou Fantini, informamo-nos de que Mancini não caiu por si próprio, e sim pela arma do rival. Apesar disso, consertou Ribas, não olvidemos, né, não esqueçamos que o moço empreendeu antes a lamentável tentativa, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando à Serpa o molde do crime. Né? Ou seja, tudo isso então, né, o crime que foi provocado por Serpa, né, na verdade foi ali inspirado, na verdade, pela própria tendência suicida que ele apresentou anteriormente. E por causa dessa tentativa de suicídio, o crime foi ali uma simulação de um novo suicídio. Então, quer dizer, o próprio Túlio também teve ali uma corresponsabilidade nesse processo. Bom, terminando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. A gente parou aqui na página